Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto de hoje vai falar sobre a perseguição à Bíblia, o que aconteceu no passado e voltará a acontecer no futuro. Por isso, é um tema importante. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia, coloque a sua atenção total aqui nesse vídeo e vamos juntos aprender mais um pouco sobre a poderosa Palavra de Deus e o que ela sofreu no passado e ainda no presente sofre um pouco, mas voltará a sofrer no futuro. Bom, o texto que eu vou usar para dar introdução a esse tema é Mateus capítulo 4. Aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No verso 2 fala que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e no final teve fome. No verso 3 fala, o tentador se aproximou e lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus dá uma resposta ao inimigo que é impressionante. Verso 4, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui está um ponto muito interessante. Jesus, ele refuta a tentação do inimigo usando a Bíblia, quando diz está escrito. E ele então repreende o inimigo usando a palavra de Deus. Agora, preste atenção que na segunda tentação acontece algo bastante curioso. Vamos para o verso 5, que diz, então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse, verso 6, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Isso é impressionante, você não acha? Veja que na segunda tentação, o inimigo usa a Bíblia para tentar Cristo. E ele cita um texto que está no Salmo 91, que é um salmo muito usado para fazer o exorcismo, para tirar o inimigo do corpo das pessoas. É ou não é? E aí o inimigo usa de forma até irônica o Salmo 91 para tentar Cristo Jesus. Veja que o inimigo usou a Bíblia para fazer isso. Muitas pessoas usam a Bíblia para tentar as outras pessoas, para criar uma situação de embate, para criar uma situação de oposição, para criar uma situação negativa. O inimigo fez isso aqui. Aí você vai para o verso 7 e diz assim, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, se você continuar lendo o capítulo 4 de Mateus, até o verso 11, vai ver que Jesus continuou dizendo, está escrito, até expulsar o inimigo definitivamente. Mas o inimigo, de forma bastante estranha, ele usa um texto bíblico para tentar o próprio Cristo. Bom, isso nos leva a uma reflexão bastante profunda. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, como temos visto nos últimos vídeos aqui no nosso canal, certo? Nós temos percebido também que esse livro, o Evangelho, tem poder para converter as pessoas, para iluminar o caminho delas, para conduzi-las pelo caminho certo. Então, o inimigo tem uma ira, uma raiva, um ódio deste livro. É por isso que é tão difícil parar tudo para estudar a Bíblia. É tão difícil se dedicar a um estudo profundo da Bíblia. Ir à igreja, parar um pouco, dedicar um tempo, é sempre uma luta, uma batalha, um grande conflito. Porque existe alguém que não quer que você e que eu e qualquer um de nós estudemos a Bíblia. Então, desde o começo, lá no Gênesis, se percebe claramente o inimigo tentando perseguir as palavras de Deus, adulterá-las, mudá-las e tentar dizer que Deus disse uma coisa quando ele na verdade não disse. Se você observar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis 2, versos 16 e 17, a Bíblia fala que o Senhor Deus deu uma ordem para Adão e Eva, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha a ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, de toda. Verso 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Estas são as palavras de Deus, originais, integrais. Agora veja o inimigo, quando ele vai tentar a Eva, o que ele pergunta? A pergunta dele já é capciosa, já é uma pergunta que tenta deturpar as palavras de Deus. Quer ver? Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim?
Veja que a pergunta do inimigo usando a serpente para com a Eva é uma pergunta capciosa, é uma atitude ardilosa. Você viu que ele fala assim, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Claro que não, Deus não havia dito isso. Mas a pergunta do inimigo usando a cobra foi para provocar a Eva a abrir um diálogo com ele, com o inimigo. E foi exatamente isso que aconteceu, porque no verso 2 diz, respondeu-lhe a mulher. Então o inimigo ele faz uma pergunta capciosa, ele deturpa as palavras de Deus, ele adultera as palavras de Deus para despertar na Eva um diálogo. Isso é muito perigoso e atenção, é muito recorrente nas estratégias do inimigo, entendeu? Agora, quando você vai para o verso 4, o inimigo é mais ousado ainda no verso 4, porque no verso 4 ele tenta dizer para Eva e depois consequentemente para o Adão que Deus mentiu, que Deus errou, que Deus está falando uma coisa que não é verdade. Veja só, Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Então, primeiro ele faz uma pergunta capciosa, ardilosa, e tenta jogar a opinião de Deus contra o que a Eva estava sendo conduzida a fazer. No verso 4, o inimigo deixa bem claro assim, é certo, eu te garanto que você não vai morrer, pode comer do fruto proibido, pode pecar que não vai acontecer nada. Então o inimigo ele aí dá o golpe aqui no verso 4. Mas no verso 5, acontece algo muito delicado e perigoso. Olha só, porque Deus sabe que no dia em que desse fruto comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No verso 5, o inimigo passa para Eva o sonho do coração dele, que está lá em Isaías 14, de 12 a 14. Ele fala assim, sabe Eva, por que Deus não quer que você coma? Porque Deus sabe que se você comer desse fruto, os seus olhos irão se abrir e você vai ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele joga essa semente no coração da Eva, para que a Eva possa então desejar ser igual a Deus. Então esse capítulo 3 é uma sequência, uma sucessão de armadilhas para levar a nossa primeira mãe, o nosso primeiro pai, ao pecado. E de fato conseguiu, o homem pecou. E veja que a entrada do pecado passa por uma adulteração da palavra de Deus, por uma deturpação do que Deus estava dizendo e de uma maneira bastante perspicaz e sagaz, como diz o texto, o inimigo então inverte as coisas e leva o Adão e a Eva ao pecado, pecado esse que nos custa caríssimo até hoje e que fez com que Cristo morresse na cruz para nos salvar. Agora tem mais. Veja que aqui há uma deturpação clara da palavra de Deus. Quando você vai para Apocalipse, no capítulo 22, olha o que acontece em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Diz assim, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Veja que o Apocalipse é muito claro, direto. Fala assim, não se pode acrescentar nada e não se pode tirar nada. E lá em Gênesis você vê o inimigo fazendo exatamente isso. E atenção, quando você vai analisando a Bíblia na história, a palavra de Deus na história, você vai perceber que sempre houve uma tentativa de deturpar as palavras de Deus. E até hoje você vai ver por aí pregadores, pessoas até famosas, usando textos da Bíblia fora do contexto e tentando passar uma mensagem que Deus nunca passou, que Deus nunca ensinou e tentam defender uma ideia que Deus nunca defendeu. Por isso tem que tomar muito cuidado, abrir os olhos, ficar na Bíblia e não achar que você sabe mais do que a Bíblia e de que um teólogo, um PhD ou um doutor em teologia sabe mais do que a Bíblia. E muitas pessoas às vezes acham que alguém muito inteligente, alguém bom em filosofia, alguém bom em argumentação, muitas vezes tem uma opinião que está além da Bíblia. E tem gente que fala assim, não, mas fulano de tal disse isso. Não me interessa o que fulano de tal disse. O que me interessa é o que Deus diz aqui na sua palavra. Isso sim tem valor para mim e para você. Amém? E tem mais. Observe, quando a gente vai para a Idade Média, por exemplo, especialmente o período do ano 538 a 1798, depois de Cristo, os 1260 anos de Idade Média, Idade Escura, etc., conforme o próprio Apocalipse 12, 6 menciona, e também Apocalipse 13, versos 4 e 5 menciona, e Daniel 7, 25 e Daniel 8, verso 12,
Esses são textos que falam do mesmo período. Ou seja, a igreja seria perseguida e ela fugiria para o deserto. O inimigo estaria irado contra os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, 17. Então, essa perseguição que houve na Idade Média foi uma perseguição terrível, onde misturava política com religião, religião com política. E a Bíblia foi queimada, foi rejeitada, foi pisada. A tentativa do inimigo era acabar com a Bíblia. Mas isso é impossível, porque é a palavra de Deus e Deus é quem dita as regras, não é o inimigo. Mas que a Bíblia sofreu uma terrível perseguição, sofreu. E se você vai para Apocalipse capítulo 11, Apocalipse capítulo 11, e você analisa, não é o caso da nossa mensagem de hoje, mas se você vai para Apocalipse 11, do verso 3 em diante, fala sobre as duas testemunhas. Essas duas testemunhas vestidas de pano de saco são o Velho e o Novo Testamento. Essas duas testemunhas que passariam por uma pressão, perseguição e tudo mais, aconteceu na Idade Média, especialmente na França, com o crescimento do ateísmo. Então a Bíblia foi realmente totalmente rejeitada pelas pessoas. E de fato, se você analisar bem, a tentativa em mexer nos textos da Bíblia, essas tentativas continuam até hoje. Mas o fato é que quanto mais as pessoas tentam silenciar a palavra de Deus, menos sucesso elas terão. Porque a Bíblia Sagrada, quanto mais ela for perseguida, mais ela se cumprirá e mais a palavra de Deus irá sobressair. Por isso, hoje eu quero dizer para você, nós temos hoje a Bíblia em alta. As sociedades bíblicas, as editoras no mundo inteiro produzem centenas, milhares, milhões de Bíblias no mundo inteiro. Hoje nós temos a Bíblia traduzida nas principais línguas e dialetos do mundo. Hoje é o livro mais vendido, mais lido. Todo mundo, força de expressão, né? Quase todo mundo tem um exemplar em casa. E com certeza absoluta, esse livro, se é odiado pelo inimigo, é porque tem bênçãos nele para você e para mim. Atenção! Hoje a estratégia não é queimar a Bíblia. Hoje a estratégia não é perseguir o livro em si diretamente como no passado. A estratégia hoje é usar o texto fora do contexto. Essa é a estratégia hoje. Por isso tem que tomar muito cuidado. Essa quantidade enorme de denominações, essa quantidade enorme de religiões revelam exatamente isso. São pessoas que leem o mesmo texto e têm uma interpretação particular. E por isso que nós precisamos estudar a Bíblia corretamente, o seu texto dentro do seu contexto. É assim que Deus espera de cada um de nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Guarde a palavra do coração para não pecar contra Deus. Sejamos fiéis a Deus conforme a sua palavra para não andarmos por caminhos tortuosos. Seguir a Bíblia, obedecer o que está escrito nela, é construir a casa na rocha e não na areia. Entendeu? Vamos nos manter firmes na palavra de Deus, vamos nos manter firmes nos princípios da palavra de Deus e guardá-la no coração. É isso aí, porque em breve a porta da graça vai se fechar e aí já não haverá mais oportunidades de salvação. O tempo é agora, a chance é agora, o dia é hoje e a decisão é agora. Que assim seja com você e comigo também. Vamos fazer uma oração, mas antes da oração, eu quero convidar você a procurar uma igreja adventista, frequentar a igreja adventista e a fazer mais estudos bíblicos, a pesquisar mais, se aprofundar mais, para conhecer melhor a palavra de Deus. Amém? Que assim seja. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela mensagem de hoje. Abençoa cada um de nós para que nós nos mantenhamos firmes no estudo da Bíblia e firmes nas promessas da tua palavra. Abençoe este homem, esta mulher, esta pessoa que ora comigo e que as tuas palavras estejam sempre em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você gostou desse vídeo, envia para um amigo, tá certo? Curta, por favor, se inscreva no canal, comente e participe das nossas redes sociais, especialmente deste canal. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.